Esta semana, João Miguel Tavares confessa-se desproporcionado. Pedro Mexia declara-se simpático e Ricardo Araújo Pereira sente-se canídeo. Está reunido o Governo Sombra. Ora viva, sejam bem-vindos. No final de uma semana marcada pela demissão do secretário-geral do PSD, Feliciano Barreiras Duarte, vítima do seu próprio currículo, e pela controvérsia acerca do papel do Facebook no resultado das eleições presidenciais ganhas por Donald Trump. Vamos falar destes assuntos e de outros daqui a pouco, neste Governo Sombra, em que o Ricardo Araújo Pereira quer ser Ministro da Deseducação. E já tem ideias para a pasta, Ricardo Araújo Pereira? Não, na verdade eu não tenho grandes ideias para coisa nenhuma. Nem para isto? Não, a deseducação... Convidar antigos governantes para darem palestras. Exato. Que contribuam para a deseducação. Bom, eu não direi que... Pode ser? Exatamente para a deseducação. Eu queria que ficou aqui um rabinho ainda de... Calma, de programas... Ficou de programas anteriores a propósito da ida de Passos Coelho como professor catedrático, aquela imensa gente. Eu acho que o João Miguel até aflorou essa ideia, que era tudo uma questão de ódio ideológico e não sei o quê. É um facto. Havia duas grandes ideias-força, digamos assim. A primeira era ódio ideológico. As pessoas só criticavam por ódio ideológico. Eu sinceramente não me lembro de ter visto, quando o Cavaco voltou à universidade, não me lembro de ter visto ódio ideológico em relação ao Cavaco voltar a ensinar. Mas o Cavaco tinha pergaminhos académicos. Ora, aí está. E aí isso leva-me ao segundo ponto, que é, as pessoas dizem, mas não é melhor isto do que ele ir para a Goldman Sachs? É. Então, mas um primeiro-ministro depois sai, depois faz o quê? Eu tenho uma ideia. Retoma a profissão que tinha antes de ir para lá. O problema do Passos Coelho é que é muito difícil dizer que profissão é essa. Esse é o problema do Passos Coelho. E, portanto, é claro que era estranho para todos. Não é preciso estar de pé atrás ideologicamente em relação ao Passos Coelho para pensar, este senhor é professor catedrático, este senhor é um licenciado banalíssimo. Enfim, agora, esta semana, e eu quero dizer que o caso é diferente, não é? O caso é diferente em tudo, porque esta semana falar do reaparecimento em público de José Sócrates. De José Sócrates. Numa conferência na Universidade de Coimbra, a convite dos alunos da Faculdade de Economia da Universidade de Coimbra. Precisamente, ou seja, ele não vai ser professor catedrático. Devo dizer, a propósito de ódio ideológico, se José Sócrates for convidado para ser professor catedrático numa universidade qualquer, eu também vou estranhar, hein? Também vou estranhar, João Miguel. E eu sei que tu também. E eu sei que tu também. Fico mais descansado. Pareceu-lhe justo Sócrates. Calma, eu sei que tu também, e que não vai ser por ódio ideológico, embora haja e muito. Mas eu sei que não é. E eu sei que não é por ódio ideológico. Mas, portanto, José Sócrates foi convidado por um grupo de estudantes, não é? Pela associação de alunos ou por um núcleo de alunos. Por uma série de conferências em que, aliás, já participou Passos Coelho, por exemplo. Exato. Também Jorge Coelho. Sim. E outros políticos que não são Coelho. Que não são Coelho, exatamente. Há 2 ou 3. Sim. Portanto... Pareceu-lhe justo que Sócrates tenha começado por saudar os organizadores da iniciativa, gabando-lhes a coragem de o convidar? Sim, pareceu-me, aliás, justíssimo. É um dos motivos que me leva a escolher este Também quer gabar-lhes a coragem? Quer gabar-lhes a coragem e quer citar na totalidade o que disse o engenheiro José Sócrates. Ele disse, gabo-vos a coragem de não cederem ao politicamente correto. Esteve bem o senhor engenheiro, percebendo que, de facto, o politicamente correto é um conceito bastante amplo. E que de facto, engloba, por exemplo, convites e desconvites para ir a universidades. É curioso notar, por exemplo, que aqui há tempos Jaime Nogueira Pinto foi convidado para ir falar, também por estudantes, há um ano? Grupo de estudantes. Fez um ano este mês, era aí que eu queria chegar, Carlos. Fez um ano este mês. Eu recordo quando Jaime... Vamos só contar, retomar a história, porque Jaime Nogueira Pinto foi convidado
para ir à Universidade Nova. Um núcleo de estudantes, de jovens que cheiram muito a mofo. Mas houve alarido. Os convidaram com José Sócrates, que são todos florais e fresquinhos. Não, eu não digo que sejam florais e fresquinhos, quer dizer, estes andavam de longe ao João Miguel. Os da Nova outros chegam todos a margaridas. Não estou a dizer que cheirem, estou a dizer... aliás, é difícil, é que eu percebo... Essa é uma das questões. Eu percebo a razão pela qual os jovens da Nova Portugalidade convidaram o Jaime Nogueira Pinto. Eu não tenho a certeza sobre a razão pela qual estes jovens convidaram o Sócrates, porque, tendo o José Sócrates transformado numa figura anedótica, havia estudantes a dizer: eu venho cá mais para rir, não é? Eu venho mais para rir. E, portanto, eu não sei exatamente qual foi o objetivo do convite. Mas, enfim... Jaime Nogueira Pinto, ano passado, foi convidado... Que se falasse na iniciativa, por exemplo, com certeza, claro. Isso é meritório? É meritório, não tenho nada contra. Atenção, nada contra. E o meu ponto é esse, quem quer... Está cheio de parênteses dentro dos uns. Então, mas quem quer convidar uma pessoa para ir falar à universidade, porquê é que não há de convidar? E porquê é que essa pessoa não há de ir? Esse sempre foi o meu ponto. Há um ano, recordando, um grupo de estudantes da Universidade Nova convidou o Jaime Nogueira Pinto para ir lá falar. E depois a conferência, a palestra, fosse o que fosse, acabou por não se realizar, como todos sabemos. Na altura... Porque houve contestação. Houve contestação. Na altura, se bem se lembram, eu lembro-me perfeitamente, até tenho isto lá em casa, apontado. Na altura, o diretor da Faculdade de Ciências Humanas da Universidade Nova disse: cancelada a conferência. Nem não, foi adiado. Adiado para um debate mais amplo, não é? Porque este tema é importantíssimo e em breve vamos realizar. Fez este mês 1 ano. Portanto, a Universidade está a considerar aquele tema tão importante que está a preparar um debate há mais de 1 ano. É possível que os alunos que quiseram convidar o Jaime Nogueira Pinto, neste momento já se tenham licenciado. Em princípio não, porque eles gostam de lá ficar e de fazer praxes e continuar lá a fazer 10 anos de curso. Não costuma ser a Nova Portugalidade que faz isso. Não sei se isso escolhe ideologias, a vontade de participar academicamente em bobadeira. Acho que sim. A direita tende a ser mais disciplinada que a esquerda. Não diria isso. Mas atenção, muitas vezes com péssimos resultados. Com péssimos resultados, ok. Não estou a defender. E portanto foi um gosto ouvir José Sócrates falar. Sim. José Sócrates foi falar de muitas coisas. O que lhe pediram foi para falar da forma como geriu o período da crise em 2008. E, à chegada, Sócrates deu uma resposta enigmática aos jornalistas que lhe perguntaram se aquela conferência significa para ele um regresso à política ativa e se pode ser vista como uma rampa de lançamento para uma futura candidatura presidencial. A resposta de Sócrates foi esta: não me parece que isso seja matéria de política, mas de bruxaria. Vamos deixá-la entregue aos videntes que fazem disso profissão. Ora, João Miguel Tavares quer aproveitar a oportunidade para encarnar o papel de vidente a que Sócrates se referiu. Até porque tu, em relação a Sócrates, dizes muitas vezes: eu parece que sou bruxo. Sim, mas e aqui também vou ser. Quer dizer... Como é que responde à pergunta que Infelizmente não é Sócrates preciso ser. Eu gostava de ser vidente, mas não é preciso ser vidente. Mas posso assumir esse papel, porque assim ainda é mais fácil acertar. Infelizmente, José Sócrates não vai ter tempo na agenda durante os próximos 6, 7 anos, nem sequer para ser presidente da Junta de Freguesia do Parque das Nações. Quanto mais candidato a presidente da República. Mas se ele tem tempo para fazer conferências em universidades, há de arranjar um cantinho. Mas, por muito lenta que seja a justiça, e por muito que José Sócrates esteja a esforçar a ele mais os seus advogados para ainda a tornarem mais lenta, porque José Sócrates era aquele senhor que estava cheio de pressa para ver a acusação, mas que tudo fez, não só antes de ser acusado, como já depois de ser acusado, tudo fez para que o processo ande o mais devagar possível, não é? Mas, por muito que lenta que seja a justiça, chegará o tempo em que José Sócrates há de ter que ir para tribunal e há de ter que ser julgado. E, portanto, seria estranho ele estar a testemunhar de manhã e depois, como é que era? Saía à tarde e ia ali para, não sei, Alcabidez, dizer votem em mim. E depois, no outro dia de manhã, estava outra vez no Campos da Justiça a explicar a relação. Ser condenado, preso...
sair, votem em mim e ser eleito. Não, certo. Já tem acontecido. Eu acho que isso pode acontecer. Já tem acontecido. Talvez aconteça não para sei a de que junta. país estás a falar, mas... Não, talvez aconteça para a Junta de Freguesia do Parque das Nações. Não é a Junta de A Freguesia do carreira Parque das Nações. política de José Sócrates está completamente morta e enterrada. Quer dizer, é verdade que eu tenho um bocadinho mais de fé na condição humana do que tu, mas não existe a menor hipótese de José Sócrates sobreviver politicamente àquilo que está a passar. João Miguel, Mas a questão não é essa. A questão é que entre processo, a primeira instância, a segunda instância, Supremo, Constitucional, Tribunal Europeu de Direitos Humanos e depois, sei lá, o Tribunal que regula o sistema solar, que ele vai tentar inventar, que é também para poder recorrer, entre tudo isso vão passar anos e anos. Ele pode candidatar-se à presidência da República, mas lá para 2038. Não acredita que ele tenha tentações políticas para regressar capitalizando a notoriedade que tem, porque essa tem inevitavelmente, não é? Sim, mas o Kim Barreiros também tem notoriedade e ninguém vota nele para Presidente da República. Bem, e é um homem como mais disse honesto. O Pedro Mexia, já houve condenados que cumpriram pena e que depois mas com certeza. Mas Isaltino Moraes foi condenado, cumpriu penas, foi reeleito. Mas nada tem um paralelo com José Sócrates e hoje em dia há para aí 7 pessoas em Portugal continental que acreditam na inocência dele e ninguém é da família. O antigo Primeiro-Ministro falou de muita coisa lá na tal conferência, da crise, da Europa, das virtudes que atribui ao governo que liderou. Sentiu falta de algum tema nas 2 horas de conferência de José Sócrates, Pedro Mexia? Antes do Pedro Mexia, posso pedir só que o Pedro Mexia interprete um tema de Tom Waits? Porque estás com uma voz... Estou com uma bela voz para cantar. Não senti, porque ele não falou do assunto onde ele é mais desinteressante a falar, que é o assunto justiça, porque ele nos tenta sempre dar... Evidentemente que ele tem alguns argumentos bons e convincentes, que são os argumentos do atraso da justiça, não sei o que mais, ele agarra-se... Ele se esforça para atrasar. Mas quando ele quer explicar alguma coisa substancial ou substantiva, ele explica mal e porcamente e, portanto, não senti falta disso. Em compensação, falou de um assunto muito interessante, para além do autoelogio, mas faz parte... Os políticos têm que ter um certo... Falou do TGV? Mas falou de uma coisa muito interessante, porque é muito característica de Sócrates e não tem nada a ver com a questão da judicial, nem com a justiça. Tem a ver como ele fala de fazer coisas e do que ele fez, do que ele quer fazer, do que acha que era preciso fazer, esquecendo-se sempre, num simpático parênteses, reto, nem sequer é curvo, o que as coisas custam, que é uma coisa que nunca lhe atravessa o espírito. Portanto, ele fala que era preciso fazer isto e isto, e o governo não devia ter deixado este projeto, e não há reformismo, e não há ideias fortes para o país. Porquê? Porque não havia dinheiro. Essa parte ele passa, é uma espécie de keynesiano eufórico, que acha que... Portugal precisava ter um Estado amigo. Exato, é isso. A quem pedisse dinheiro emprestado para fazer as E isso é muito engraçado, porque realmente a natureza dele não mudou. E isto não tem nada a ver com as outras questões. Tem a ver com que ele tem uma relação problemática enquanto governante, e já não estou aqui a falar enquanto cidadão, com essa questão do gastar dinheiro. É um pensamento que não... Como é que dizia aquele tipo do skate? O medo é uma coisa que não me assiste, não é? E o dinheiro é uma coisa que não lhe assiste. Não é um raciocínio que venha no PEC. Mas agora temos belos estádios em Leiria, em Aveiro. Então é isso. Pronto, todos para lá fazer por aí adiante. Jogging. Entregamos ao Ricardo Araújo Pereira a pasta de Ministro da Deseducação. Agora, João Miguel Tavares quer tornar-se Ministro dos Relatórios. E há alguma ilação a extrair deles em comum, João Miguel Tavares? Com certeza que há. Aqueles relatórios são a prova provada que o Estado falhou clamorosamente. Estamos a falar de 2 relatórios conhecidos esta semana. O relatório da Comissão Técnica Independente sobre o fogo que matou em outubro no centro do país 48 pessoas e o relatório do Ministério da Defesa sobre o roubo das armas em Tancos. Comecemos por este. O que é que ele traz de novo, João Miguel Tavares? O relatório de Tancos, disse. Este é do Ministério da Defesa. Eles são os dois. O de Tancos, quer dizer, um é independente, o outro é dependente. É muito dependente. Exatamente. Elaborado e um também teve consequências trágicas, com as quais é difícil brincar. O de Tancos acaba por ser divertido e transformou-se numa espécie de anedota nacional. E o que o relatório, apesar de tudo, vem provar, embora
está cá quieto, não atribui responsabilidades a ninguém, diz que isso é uma coisa para o Ministério Público apurar, mas o próprio relatório mostra que é mais fácil roubar lanças-granadas em tanques do que chocolates Regina no Pingo Doce. E isso tem a sua piada, não é? Custa chamar aquilo um relatório. Custa chamar aquilo um relatório. Não, mas O relatório assume culpas do poder. Não, assume. O que é que correu mal? O relatório diz que é que correu mal. Às condições em que aquelas As armas rondas, estavam os acondicionadas. problemas de recursos humanos, a videovigilância, as infraestruturas e as inspeções. Há quanto tempo é que isto dura? Há 20 anos. Culpa é de quem? Ninguém. Lá está. Isto é um relatório. Sim, mas parece-me Isto é um bastante relatório. exato. A primeira notícia que eu ouvi foi na rádio e dizia: está pronto o relatório que responde a todas as perguntas, exceto quem, Exato. o quê, Sim. quando. Nem dá para fazer uma critérios notícia, da não é? notícia. É uma Sim. coisa... Não, mas dá uma noção bastante triste do estado do Estado, não é? Claro. Do estado do Qual Estado. dos dois relatórios lhe parece mais comprometedor para o governo, João Miguel Tavares? É assim, tendo em conta que de um lado morreram 48 pessoas e gravidade que é do diferente. outro lado o exército português recebeu mais uma caixa de munições do que aquela que tinha perdido, é evidente. O saldo é positivo nesse caso. Aparentemente não, era um lapso lá. É? Era um lapso de contabilidade. É um lapso de contabilidade, mas é verdade. Eles pensavam que tinham perdido uma e de repente é quando a gente não sabe e encontra um envelope cheio de massa. Não é porreiro. Em relação ao relatório dos em relação ao incêndios, relatório- do incêndio de outubro, o facto da Ministra da Administração Interna, da altura, já se ter demitido, significa que o Governo já pagou a fatura da responsabilidade que lhe diz respeito neste caso? Eu não sei se o Governo pagou a responsabilidade, mas sei que António Costa é suficientemente hábil para um dia ainda vir tornar isto um trunfo a seu favor. Porque é evidente que foi um acontecimento traumático e há culpas gravíssimas do Governo, nesse sentido, quando ele anda para O na ex-secretário de Assembleia... Estado contesta, aliás, alguns Sim, dados. não, contesta alguns dados, mas quer dizer, no não foi ouvido relatório também. leem-se coisas como o panorama vivido no dia dos incêndios traduz-se numa, isto é uma citação, numa situação de dramático abandono com escassez de meios, ficando as populações entregues a si próprias. Portanto, tudo falhou. Não ligaram aos alertas meteorológicos, não ligaram ao pedido de meios, Mas ele diz que não é abandonaram as verdade, populações. não é verdade que ele tenha interferido, que se não haver mais meios e Certo, mas mais as aéreos populações e... ficaram ao abandono, as comunicações falharam outra bem, só estou a vez, dizer que houve não essa conseguiam contestação. contactar com o INEM. Sim. Quer dizer, aquilo é trágico. Mas é verdade que António Costa, que este sábado estará a fazer ali um grande número de propaganda juntamente com muitos portugueses, sendo que, atenção, não levem aqui propaganda necessariamente com uma conotação demasiado negativa, no sentido de ele não devia estar a fazer aquilo. É preciso sensibilizar as populações e é por isso também que serve a política. Não tenho nada contra fazerem esse número. Neste sentido é que António Costa pode ainda vir a ter um trunfo. Ele está muito limitado, evidentemente, na sua capacidade reformista, não é? O governo está paralisado se quiser fazer alguma coisa que se veja, porque os seus parceiros não deixam. O caso da floresta, se ele for suficientemente hábil, se até às próximas eleições, os próximos dois períodos de calor forem relativamente pacíficos em termos de incêndios, o que também é natural que aconteça, até porque após anos onde a área ardida é gigantesca, evidentemente nos anos seguintes os incêndios tendem a baixar. É verdade que António Costa ainda pode ter a grande lata de chegar às eleições e dizer vem como resultou o meu trabalho e o meu empenho. E é verdade que ele está, atenção, a trabalhar e que ele se está a empenhar. Vamos ver qual é que é os resultados. Este sábado, o governo inteiro vai espalhar-se pelo país numa ação de limpeza de matas para dar o exemplo e chamar a atenção para a necessidade de tratar a floresta. Parece-lhe, Pedro Mexia, que é uma iniciativa meritória ou que se trata, como acusa Jerónimo de Sousa, o secretário-geral do PCP, de uma, e vou citar Jerónimo de Sousa, de uma gigantesca operação de desresponsabilização e de propaganda por parte do governo? Até pode ser a segunda coisa, mas a primeira é de certeza, e acho que há que valorizar a primeira. E atenção que há aqui uma inovação no governo de limpar a mata, porque ao longo dos anos a gente ouve pessoas a dizer quem devia limpar a mata é os desempregados, não os militares, não os presidiários, não os refugiados. E agora finalmente vão os políticos. Já estava na altura, não é? É evidente que eu percebo porque é que o Jerónimo de Sousa diz isso, porque o governo
no fundo, é dizer que o Governo está a chamar a atenção para uma matéria à qual não esteve atento. O Jerónimo de Sousa diz: o Governo procura que quando a floresta arder outra vez, as pessoas sejam levadas a pensar que a culpa é de outros. Dos pequenos proprietários que não terão feito as limpezas. Dito isso, que é uma acusação legítima, é importante que o Governo faça. É importante que haja um exemplo. Isso é propaganda até no bom sentido da palavra, que é uma chamada de atenção, uma operação mediática que avisa as pessoas que a culpa também é delas, não é? As queimadas não são culpa do Governo, não é? E, portanto, a não limpeza não é culpa do Governo, embora haja questões de inspeção e de outras naturezas. É interessante vir as duas são... da área que apoia o Governo, no caso não, do porque PCP, o PCP teve uma matéria... Mesmo nas votações que houve sobre matéria de floresta, o Partido Comunista sempre teve ideias suficientemente diferentes do PS nessa matéria, por razões históricas, etc. Mas há azedume na maneira como essa questão é posta, não é? Que não é o tom de azedume, por exemplo, com que o Partido Comunista respondeu aos incêndios. Na altura até foi bastante parceiro do Governo. Sim. É? E agora está, o espírito claramente menos. É diferente, não é? Essa ideia de que quando vier aí outra vez o Governo vai dizer que, quer dizer, há aí uma má vontade clara que denota o estado da relação, digamos assim. Outra frase de Jerónimo de Sousa: os mesmos que ao longo das últimas décadas no Governo, na Assembleia da República, no Parlamento Europeu, promoveram o desordenamento florestal e a monocultura do eucalipto, os mesmos como o Primeiro-Ministro e Capolas Santos, e agora a parte que me interessa sublinhar, com a estranha ou talvez não cumplicidade e apoio do BE, que agora apontam o dedo acusador à pequena propriedade. Posso concluir daqui, Ricardo Araújo Pereira, que a corta-mato, a geringonça não funciona? Bom, eles são muito amigos. Sempre foram muito amigos. Estranha, o PC tem ou uma talvez espécie de não. síndrome de Tourette com o Bloco. Tem. Não consegue não dizer o nome do Bloco. E sempre que saem sondagens que parecem revelar que o Bloco tem sido mais habilidoso a transmitir a ideia de que as coisas boas são deles. As coisas boas são da responsabilidade deles e as más são do PS. Têm sido mais habilidosos a fazer isso do que o PC. É natural que nesta pequena menage o PC fique com a sensação de que é quem goza menos. Pronto. Bonita formulação. Eu tentei ser elegante, mas às vezes a política não deixa. A pessoa põe-se a falar de política e pronto, é fatal que descamba na ordinarice. Sim, descamba na ordinarice. O João Miguel Tavares chega então Ministro dos Relatórios. Também há cátedra porque os verdes não contam. Os verdes estão a filmar. Quem eram os cátedra? Os Caterra era com os verdes também. Pois é, os verdes, sim, claro. Então, não, os verdes estão só a ver e tal. No prato tem de haver sempre um bocadinho de verdes. Certo. Neste caso até devia haver. Então, o João Miguel Tavares fica Ministro dos Relatórios e agora é a altura do Pedro Mexia se tornar Ministro do Facebook. É desta que vai abrir conta, Pedro Mexia? Já abri, já fechei. Em protesto contra o Sr. Tudo esta semana, só para... Não foi esta semana, não foi esta semana. Em protesto contra o Sr. É muito difícil fechar uma conta no Facebook, percebi eu, que eles não querem mesmo que a gente feche. Esta foi uma semana difícil. Foi uma semana difícil para o Facebook, que deu um tombo valente na Bolsa de Valores e que está na mira das autoridades de regulação, tanto americanas como europeias. Lamenta esta situação ou regozija-se com ela, Pedro Mexia? Eu não morro de amores pelo Facebook, nem por algumas das inovações que as redes sociais trouxeram, nomeadamente ao espaço público. Mas acho que há aqui mutação cis nestas acusações. Ponham a gravar que o Pedro Mexia vai dizer bem do Facebook. Eu não sei se me aguento. Não vou dizer provavelmente bem. Posso começar a chorar? Não vou provavelmente dizer bem do Facebook. Vou dizer que muitas das coisas de que o Facebook está a ser acusado ou já eram conhecidas, ou já foram feitas e ninguém protestou, ou estão implícitas na ideologia do Facebook. Por exemplo, de uma maneira diferente, naturalmente, mas o primeiro candidato que utilizou intensamente o Facebook para efeitos da sua campanha foi Obama. Toda a gente achou que aquilo era maravilhoso.
havia também ali uma espécie de cumplicidade, já nesse momento, mas como o Obama era dos bons, e eu percebo isso e simpatizo com a ideia, está bem, mas isso é um duplo padrão, percebes? Isso é um duplo padrão. E, portanto, a questão é como é que se usa, não é? Não, mas também não é exatamente claro. As situações não são... Ser muita coisa na imprensa a comparar as duas situações, não são totalmente iguais, mas também não são a noite e o dia. Não? Tem algumas semelhanças no uso indevido de informações, de perfis, etc. Evidentemente que o Trump fez, e é conhecido, fez uma espécie de propaganda casa a casa. Ele fez anúncios para eleitores muito segmentados, ao ponto de fazer quase anúncios, se não mesmo literalmente, anúncios para um eleitor. E como? Recolhendo dados, sabendo quais eram os assuntos que preocupavam as pessoas, as questões locais, as indignações de rede social e dirigindo-se a eles e ganhando vários estados essenciais para ter sido eleito presidente. A questão é que se soube agora que parte desses perfis foram obtidos de forma fraudulenta ou pelo menos à margem da lei. E o que é que descobriu com isso? Descobriu-se duas coisas. Primeiro, que o Facebook não se preocupou muito com isso. Portanto, descobriu-se em 2018 que o Facebook não está preocupado com a privacidade dos seus utilizadores. Escândalo. Escândalo. Eu não estava à espera. Depois, o Facebook... Não, há aí uma nuance também. Não há uma nuance. Há uma nuance. Deixa o moderador. Não, a nuance é esta. Não há uma nuance. É que, neste caso, não foi pedida a autorização aos utilizadores para disponibilizarem essa informação, coisa que, nos outros casos, tudo aquilo que os utilizadores e os acionistas e os reguladores estão a dizer é que o Facebook não se importou, não fiscalizou, não controlou, não tentou recuperar. Sim, por isso é que está em situação difícil. Pronto, portanto, borrada grande e borrada que está no ADN do Facebook. Eu digo esta frase uma vez por mês, mas tenho que dizer, é o senhor que acha que a transparência é o mundo ideal. Que a sociedade ideal é a sociedade em que nós sabemos tudo uns sobre os outros. Que é, evidentemente, a pior tirania possível. Portanto, isto está... É a rede social com paredes de vidro. Isto está inscrito na lógica do Facebook. E, portanto, eu não estou provavelmente a defender o Facebook. Eu acho que há virgens ofendidas que nunca se preocuparam com estas questões. Algumas das pessoas que eu vi agora falar sobre isto... Isso é uma defesa do Facebook que ainda bate mais no Facebook. Claro que é. Pessoas que nunca se preocuparam com a questão da proteção dos dados, ou a utilização dos dados pelas empresas. Agora, como isso beneficiou o Trump, lamentavelmente, estamos todos de acordo, ai que horror. Mas deve haver a regulação ou não nesta matéria? Como é óbvio, a regulação das informações que nós deixamos online é um dos principais problemas do nosso tempo. Não é uma curiosidade para maluquinhos das engenhocas. É a nossa vida. Nós deixamos tudo, absolutamente tudo. Era aquele comentador que dizia que encontrava... Um comentador de futebol que encontrava anúncios para o hemorroidal, não era? Sim, ele foi a um determinado site e disse: este site não presta para nada, vejam bem que tem lá anúncios a pomadas para as hemorroidas, sem saber. Que era o seu histórico. Que era porque ele tinha ido pesquisar coisas para as hemorroidas que agora lhe apareciam anúncios para as hemorroidas. E, portanto, neste exemplo encantador, se mostra como está tudo. Somos todos vítimas do algoritmo. Estamos todos expostos. As nossas hemorroidas estão à vista, é isso? Pois claro, e mais ainda. Não poderia dizer de forma mais poética que o Miguel Tavares. São justas as acusações ao Facebook de que é uma ameaça à democracia, João Miguel Tavares? Vamos lá ver. São justas aquilo que está, as críticas, é justa tudo o que está a ser revelado sobre aquela Cambridge Analytica, não é? A empresa que basicamente roubou os perfis. Sim, supostamente manipulou tudo isto. Agora, o discurso apocalíptico sobre isto, sobre as redes sociais, tipo o Facebook é o novo demo e que vai destruir o mundo, é uma coisa que é muito aborrecida. Não é disso aqui, estás a discutir não estou a discutir contigo. Com o mundo. Estás a discutir com o mundo, não. Estou a responder à pergunta do seu moderador. Sim, porque houve quem dissesse que o Facebook é uma ameaça à democracia. Sim, isso parece-me perfeitamente ridículo.
Não quer dizer que as coisas não tenham que ser reguladas. Mark Zuckerberg veio admitir que houve erros e que vão alterar alguns procedimentos. Então, ele, alguns no processo, não sei se foi agora, disse a seguinte frase: eu não estava à espera que as pessoas utilizassem isto para o mal. O que é uma frase encantadora em qualquer pessoa com mais de 14 anos. É verdade. Há aqui uma coisa que pode ser usada para o mal, Sim. mas eu esperava que os seres humanos, espécie encantadora, não usassem para o O mal. Sr. Ford também, quando começou a fazer carros Pois, em massa, pois, não pensou exatamente. nos assassinos. Mas é que a verdade do é que Daesh. cada vez que surge uma nova tecnologia, um meio de comunicação de massa, vêm estes discursos catastrofistas atrás. Quando apareceu a rádio, no outro dia estava a recordar quando o Orson Welles de repente agarra na Guerra dos Mundos e as pessoas entram em pânico. O primeiro debate televisivo para as presidenciais americanas, o famoso entre Kennedy e Nixon, diz que Nixon perdeu as eleições porque Kennedy tinha muito melhor aparência, era um jovem confiante e Nixon, por causa do calor do estúdio e por estar ligeiramente doente, fartava-se de suar. Portanto, em 1960 pode dizer que Kennedy ganhou as eleições porque Nixon suou muito na televisão. Mas isso estás a por aí dizer que fora, não o que é um perigo para a democracia aí? É a televisão ou as glândulas do... Sudoríparas. Sim. Pois, mas essa é a questão. E quando Emílio Rangel veio dizer que bastava, não é? Que podia vender um presidente como quem vendia um sabonete. Aí era a televisão, o perigo da televisão. É muito aborrecido. As tecnologias em si, evidentemente, chegam a muitas pessoas, portanto, influenciam muitas pessoas, como influenciam o rádio, a televisão, os jornais e agora as redes sociais. Mas o que está no coração disso é a velha propaganda. É a velha propaganda, nisso não mudou nada. E é agora, é apenas uma maneira mais eficaz de fazer a velha propaganda. Mas isso é como o bullying. O bullying sempre existiu, mas não estava disponível para milhares de pessoas verem. Mas está bem, mas propaganda e bullying não é bem a mesma coisa. Não é isso. E eu também. É que a tecnologia não traz nada de novo. Traz alguma coisa de novo. Amplifica, não é? Não traz impulsos Desde humanos logo. novos. Não. Mas é muito diferente tu seres Amplifica, mas amplifica. humilhado pelos teus colegas de escola e saberem as pessoas que viram e estar numa Com rede certeza, social. e depois há novos desafios. Mas quando isto amplifica para os dois lados. Amplifica para o Barack Obama também conseguir ganhar aquelas eleições de forma surpreendente, como de repente ganha Donald Trump. Mas, Isso é uma boa ponto para a próxima pergunta. O mundo é melhor foi uma ou maneira pior? muito elegante de me calar, Carlos. O mundo é melhor ou pior com a existência do Facebook? Ricardo Araújo Pereira. Ele acha que o mundo está sempre mal. Eu acho que a medida disso não é se o Obama ou o Trump conseguiram valer-se da plataforma para ganhar eleições. Eu quando vi as notícias fiquei mesmo surpreendidíssimo. Pode responder à minha pergunta, Soutor. O mundo é melhor ou pior que o Facebook? Se eu tivesse que dizer, Tem, porque eu estou a fazer a pergunta. Eu diria pior, sim. Está pior? Eu diria pior, sim. Claro. Porque... Sim, não, diria que é pior, por causa do Facebook, acho que é pior. Sério, acho que é pior. Acho que a sério, tu nunca namoraste, tu nunca namoraste como eu. Pá. Eu estava em Porto Alegre e a minha mulher em Castelo Branco. Quem me dera ter Facebook, pá. Mas que eu sofri. Gostas de grandes argumentos civilizacionais. É muito mas, portanto, tu só conseguias... big picture. A Teresa estava noutra cidade. Certo. E tu só conseguias contactar com ela como deve ser se pudesses pôr numa plataforma todos os teus dados pessoais e que ela, de repente... É que o que está aqui em causa... Eu tinha que comprar aqueles cartões e para as cabines telefónicas. Não haverá um meio termo civilizado entre tu abdicares de toda a tua privacidade e escreveres uma carta que vai um senhor num burro entregar à Teresa. Mas quem é que abdica de toda a privacidade? Toda a gente. Ali está um senhor que ainda utiliza mais as redes sociais do que eu e que gosta muito de dar opiniões neste programa. Carlos Vaz Marques, abdicas toda a tua privacidade no Facebook. Não precisa ser eu. Abdica toda a privacidade. É o senhor da Cambridge Analytica. Não é quem quer. Mas mesmo a Cambridge Analytica foram uns senhores que até foram pagos para responder a um inquérito e depois a partir daí os seus contactos foram gamados. Mas não é isso que eu estou a dizer. O senhor da Cambridge Analytica disse assim: eu com 75 likes consigo com 85% de certeza saber a cor da pele de um utilizador. Com X likes, profiling. Não sei o que é exato. Sim, e com 300 likes... Mas a cor da pele é a tua privacidade? Não é isso. Com 300 likes eu conheço-te melhor do que o teu pai.
Não, Isso bem, é capaz, não é? Tu fazes... Mas eu não sei se o teu pai te conhecer muito mal. Não, duvido. dinâmica Duvido que seja familiar. preciso. Porque, e aí é que está o ponto. Hoje, isto não é que não é só o Facebook, atenção, o que eles dizem é que é Facebook, Twitter, Snapshot ou Snapchat, o que é? Eu nunca sei. Nunca sei. Mais YouTube. O que se passa é o seguinte, porque este bichinho aqui também está metido nisto, porque as pessoas têm tudo concentrado aqui, e, portanto, as pessoas de manhã metem-se no carro e o telefone diz-lhes assim, estás a 7 km do ginásio. Porque isto... De repente, já sabe que às segundas de manhã tu vais ao ginásio. Não é pá! Mas claro. Sabes qual é o problema? É que ele me invadiu a privacidade. É que isto nem... Não. É que a Stasi tinha de se esforçar imenso para recolher estas informações sobre as pessoas. De repente, está concentrado num sítio, está. O que é que tu comes? Exato. Com que frequência fazes ginástica? Quais são os temas do teu interesse? Por outro lado, qual é a tua posição sexual favorita? Atenção, Sim. a sério, pelas coisas que tu vais vendo aqui... Sabem qual é a minha posição sexual favorita? Eles a seguir sugerem todos os vídeos iguais. Ao que me dizem amigos. Ao que amigos me dizem. Ouve lá. Eles a seguir dizem, olha, se gostou deste. E aí, aqui outra... qual é o mal? Então descobres, de repente, olha, se gostou desta, também vai gostar desta. Não é isso. Olha, não é nunca isso. tinha pensado. Por exemplo, eu não tenho Facebook, mas há pessoas que têm Facebook e que me contam que, por exemplo, às vezes aparece-lhes lá no Facebook, pelo visto, uma coisa que diz assim, pessoas que talvez conheças, e apresentam-lhes uma sugestão de uma pessoa com a qual elas tiveram uma reunião, por exemplo. Sendo que não há hipótese nenhuma do Facebook saber... Ou seja, o que é que aconteceu? O telefone dessas pessoas cheirou o telefone da outra e disse, estão aqui as duas na mesma sala. Se calhar... Senhor Stasi, deixa-me só dizer uma coisa. Tudo. E aquela parte em que tu de repente... São informações que tu nunca na vida te passaria a dizer a ninguém. E aquela parte em que tu de repente tiveste um breve momento de luz... no Médio Oriente e que isso era atribuído ao papel das redes sociais. Ainda bem que me faz essa pergunta, Sr. Ainda bem que me faz essa pergunta. Não interessa se correu bem ou mal. Não, a questão não é essa. Não, gosto muito. Não interessa se correu bem ou mal. Mas foi por causa do Facebook que correu mal? Mas nem foi por causa do Facebook. Então o Facebook não tem importância. Atenção. Não estou a dizer que não tem importância. Não tem uma diferença civilizacional como tu queres fazer que... Claro que não tem. Olha, mas não tem diferença. Mas ajuda as pessoas a contactarem, a estar em contacto umas com as outras, a falarem umas com as outras. Ninguém contesta isso, João Miguel. Não, atenção. Eu andei na universidade com uma moça chamada Rita Figueiras, que estudou mesmo. E por isso agora é professora na Católica. E ela, no outro dia estava a falar com ela, e ela tem um livro que eu infelizmente ainda não comprei. Livro esse em que me parece que se põe em causa essa perspectiva idílica do papel magnífico que o Facebook teve na Primavera Árabe, porque tem a ver com a atenção que os jornalistas davam aos Facebooks e não sei quem, e não davam outras coisas. Mas eu depois recomendo-te o livro, depois trago-te o livro. Pronto, a bibliografia fica para depois. O Pedro Mexia fica assim, ministro do Facebook. E estão entregues as pastas ministeriais por esta semana. Recordo a quem quiser fazer-nos companhia numa das próximas emissões, sentando-se aqui atrás, e agradeço ao público que veio nesta noite desagradável até aquelas de baixo. Quem quiser vir também para uma das próximas emissões e acompanhar-nos ao vivo, pode inscrever-se para isso na página da TVI na internet. Agora, o João Miguel Tavares sente-se desproporcionado. O que é que em si é maior do que devia ser, João Miguel Tavares? A falta de paciência para aturar líderes partidários que fazem as neiras grossas e depois dizem que a culpa é dos outros. Opa! Exato. Isso é que é desproporcionado. Sentiu-se visado por Rui Rio quando esta semana ouviu dizer que o caso que levou à admissão de Barreiras Duarte atingiu uma, vou citar, desproporção brutal? Senti, sim, senhor. Senti-me atingido. Aliás, porque ele não disse só desproporção brutal. Utilizou outra palavra ainda mais colorida, que é foi um massacre. Foi um massacre. E eu fui um dos que o massacrou. Quer dizer, não foi o Rio que disse. Isto sou eu agora que estou a dizer, porque eu fui uma das pessoas que escreveu mais insistentemente sobre o caso Feliciano Barreiras Duarte. Não vou voltar ao senhor e estar a bater no senhor, que já fez o que tinha a fazer e demitiu-se e saiu de cena, mas vou bater em Rui Rio. Porquê? Porque manifestamente ele parece não ter
aprendido a lição e não percebeu nada do que aquilo que se passou. E é importante recordar isto quando ele vem falar nessa questão da desproporção. Porque a desproporção que se passou, e de facto, se ele quer chamar um massacre, é totalmente responsabilidade, em parte, de Feliciano Barreiros Duarte, que fez o que fez, mas em boa parte dele. Por ter demorado a... Por ter desvalorizado, em primeiro lugar, um caso que toda a gente percebia que era grave, até por todo o histórico recente de trafolhices académicas, que já ninguém atura. Ele, de repente, aparece pela primeira vez e diz não, isso realmente havia ali um pormenor naquele currículo, e ele, entretanto, corrigiu. O que é que as pessoas fizeram? Foi para dar um tempo, a ver se as coisas acalmavam. O que é que as pessoas fizeram? Os jornalistas esperam. Espera, então já que temos aqui este tempinho, vamos lá investigar um bocadinho mais sobre o senhor. E, de repente, aparece a famosa tese de mestrado. Essa tese de mestrado não teria aparecido se Rui Rio tivesse feito o que se impunha, que era demitir logo assim que se sabia que o senhor coloriu o seu currículo. E quando se chega à tese de mestrado... Também era difícil porque, como ele foi eleito pelos delegados, o líder não poderia demiti-lo assim, dessa forma. Portanto, havia aí uns proformas sim, a perda de mais complexos. Quer dizer, o que é verdade é que o senhor lá foi empurrado e lá apresentou a sua demissão. Mas nós chegámos à tese de mestrado por causa do Rui Rio. E quando se chega à tese de mestrado, aquilo que as pessoas lá encontram não é simplesmente uma pessoa que está ali a adorar o seu currículo. É uma pessoa que diante daquilo, toda a gente se interroga como é possível. Como é que uma pessoa que escreveu isto chegou onde chegou? E a partir daí vieram os outros casos das casas, do Bom Barral, afinal em Lisboa, depois agora mais um caso do não engano com os zeros na conta bancária. E é isso que Rui Rio chamou massacre. O massacre é culpa dele. E partir daí para depois dizer que isto é sintoma de um sistema democrático em crise e que faz mal à democracia portuguesa. Mas faz mal à democracia portuguesa o quê? As pessoas exigirem melhores políticos? As pessoas fazerem um escrutínio e dizer esta tese de mestrado é inadmissível? Este senhor não podia ter chegado onde chegou sem saber a escrever desta maneira e a não dizer nada de jeito nos artigos que escreve, nas teses que faz? É isso que é mau para a política. E depois ser este o senhor do bem da ética, da exigência, do profissionalismo, é pura e simplesmente patético. E de facto isto preocupa-me, porque se Rui Rio continua assim, ele vai bater o recorde que toda a gente considerava absolutamente imbatível de Pedro Santana Lopes, do maior número de asneiras no mais curto espaço de tempo. E, portanto, eu não queria mesmo que isso acontecesse. Acho que o Rui Rio não tem qualquer hipótese de ganhar as eleições. Acho que a probabilidade de Rui Rio chegar um dia a primeiro-ministro é minúscula. Mas eu gostava que ele não destruísse o PSD, que já está em maus lençóis, e se continua com este tipo de postura e com esta infelicidade na escolha das palavras, vai deixar o partido completamente em cacos. Atribui maior gravidade, Pedro Mexia, ao episódio do currículo com a referência falsa à Universidade de Berkeley ou à notícia de que Barreiras Duarte recebeu indevidamente um subsídio de deslocação como deputado por ter declarado que vivia no Bom Barral, vivendo, na verdade, em Lisboa? Eu acho que ele já se demitiu. Acho, francamente, que o assunto... Acho que o que é interessante no assunto é a reação do Rui Rio, de facto. É a reação de quem... também já falámos aqui disso, portanto, também estamos a repisar um assunto... Mas... Não que esta é fresquinha. Esta reação é novinha. Não é isso. No sentido de que parece haver uma desproporção entre o anúncio da ética, portanto, da grande exigência, e depois nada é grave. Tudo é exagero mediático, baixa política, conspiração dentro do PSD, etc. Supostamente até o Governo Sombra faz parte da conspiração contra o Rui Rio. Também? Também parece que sim. Aliás, nós combinamos. Eu acabei de conspirar mais um bocadinho. Antes de entrarmos, combinamos isso. E, portanto, isso é que não é novo, mas vai continuar a acontecer. Então, Feliciano já vamos dar um passo em frente já passou. E deixar para trás o que já passou. Que expectativa tem agora Ricardo Araújo Pereira relativamente ao transmontano José Silvano, que vai substituir Barreiras Duarte? Sim, eu vi. Miguel Sousa Tavares na RTP disse... Na SIC, na SIC disse... Agora tenho confiança neste secretário-geral novo escolhido porque é um transmontano e os transmontanos não se metem cá nestas... Que é uma espécie de racismo ao contrário, não é? É uma ideia de que... Eu não tenho nada contra transmontanos. Casei até com uma, por isso crescentemente vou tendo coisas contra transmontanos, mas
Mas nada contra transmontanos. Agora, o que é isto? Os transmontanos não... No outro dia alguém estava a fazer uma lista engraçada de transmontanos, não é? Que não se metem em alhadas. Que é, por exemplo, José Sócrates, que nasceu em Lijó. É Hermano de Vara também. Acho que tem também... Vinhais. Sim. Duarte Lima. Bragança. Sim. E, portanto, essa ideia de que... Isaltino Moraes. Isaltino Moraes também é transmontano. É possível que esteja por... Olha lá, não continuemos, se não trazes os montes, fica mais lençóis. É melhor isso. Estamos a dar uma atenção que não merece, mas realmente não, é capaz de não haver nenhuma localidade que não tenha outra folha. Por isso, se calhar É melhor tratar todos por igual. É melhor ser tudo igual. Está esclarecido então porque é que o João Miguel Tavares diz sentir-se desproporcionado. Quanto ao Pedro Mexia, declara-se simpático e acredita que a simpatia é sempre uma virtude ou haverá simpatias que se dispensavam, Pedro Mexia? A simpatia é uma virtude, mas tem é que ser mesmo simpatia, não pode ser simplesmente cara de pau. Isto a propósito de um caso insólito de alegada simpatia em que 25 operárias de uma fábrica de Santo Tirso, a fábrica Modelo e Ponto, foram simpaticamente despedidas por SMS. Por SMS. Bem fofo. Bom, isto é um caso de... Antigamente falava-se do socialismo do rosto humano, isto é um caso de capitalismo do rosto desumano, porque, enfim, a empresa entrou em processo de insolvência e mandaram um SMS... No fim de semana, a dizer, Sim. na segunda-feira... Amanhã não venham trabalhar. Mas atenção, o SMS nem sequer é um telefonema porque isso incomodava ao fim de semana. É um mas SMS sim. Mandam, e há várias dúvidas aqui, se isso era ou não era o despedimento. Eles disseram que depois iam mandar uma carta, etc. Bom, podia até haver aqui algo, mas a maneira como o advogado da empresa... O causídico Hernani Gomes disse o seguinte: queríamos evitar que se fizessem deslocações desnecessárias, até foi uma forma simpática de contactar as trabalhadoras. Há empresas que fecham e nem dizem nada. Realmente. Bom. Estão cheias de sorte, é? É verdade. Acabar, seja o que for, por SMS não é boa ideia. Há relações que acabam em post-its, não é? Mas o que não é boa ideia... Ficar um bocadinho, queres fazer uma daquelas pausas para beber um pingo? Não é preciso. O que não é boa ideia é tomar uma decisão altamente... Como é que podemos qualificar? Lesiva, seguramente. Vamos dizer lesiva e dizer, fomos tão simpáticos, há quem nem avise. E, portanto, há uma certa cara de pau e não posso prosseguir neste momento. Eu bem te disse. Emocionou-se. É assim. Ocorreram-lhe outras possibilidades deste tipo de simpatia por SMS, Ricardo Araújo Pereira? Sim, por acaso sim, porque, por exemplo, por que não um rally paper em que os objetos recolhidos são letras que formam a expressão fundo de desemprego. E no fim, as funcionárias, é uma tarde bem passada, divertida, e no fim tem então a notificação e está feio. É mais do que simpático, é giro, é engraçado e Olha lá, no Val do Ave já estão a apontar. Pois, com certeza, espero que sim. Espero que sim, é capaz O que é de que ser. tem a dizer sobre isto, João Miguel Tavares? Estão desesperados. O que é que tens a dizer? Não, é que isto, de facto, não sei se há muito mais para dizer, não é? Há só recordar um filme que é bem giro e que eu gosto bastante, um filme do Jason Reitman, que é chamado Nas Nuvens. É um filme em que com o George Clooney e com a Vera Farmiga, e o George Clooney tem um emprego que é exatamente despedimento. O emprego dele é despedir pessoas e, portanto, anda a viajar sempre por todos os Estados Unidos porque as empresas lhe pagam para dar as más notícias. E é muito engraçado, o país do capitalismo selvagem, pelo menos tem gente... Aquilo é super duro. Ele com uma straight face a dizer às pessoas que choram e tal, mas o tipo tem a técnica toda... Onde é que se arranja o George Clooney em Santo Tirso? Não, pá, é isso. É por isso que o cinema português às vezes tem tantas dificuldades. Matam os argumentos todos, não é? Se isto fosse em Portugal, não havia argumento. Eras a mandar um SMS e lá se o George Clooney. E o George Clooney não aparecia. É pena. Pronto, já sabemos porque é que o Pedro Mexia se diz simpático e há aqui um certo arfar. Garanto que não é o Pedro Mexia. Já vamos... Ele também está a arfar. Obrigado. Não, o Pedro Mexia também está a arfar bastante. Embora o Pedro Mexia esteja em dificuldades respiratórias,
Vamos agora tentar perceber, e já vamos também saber a razão desta alusão ao arfar que se tem sentido aqui, vamos tentar perceber porque é que o Ricardo Araújo Pereira diz sentir-se canídeo e morde, ou é daqueles cãezinhos que rebolam e faz habilidades, Ricardo Araújo Pereira? O cão em causa faz uma habilidade esquisita. Sim. Isto vem a propósito, vamos passar já à habilidade, vem a propósito das habilidades de um cãozinho escocês. Um cãozinho escocês. Que puseram o namorado da dona do cão em apuros. Quer contar a história brevemente? Sim, vamos a isso. O namorado, aliás, Podemos até mostrar a história. Mostrar as imagens, sim. Temos as imagens. Não sei se falo por cima do vídeo, mas o namorado que... O cão está a ver um vídeo neste momento está a ver de Hitler. Ele estica a patinha quando o dono diz Sieg Heil. O cão faz a saudação romana. E ainda faz mais coisas. O cão às vezes está a dormir e não há nada que o acorde, mas o dono diz: "Oh, Buda", o cão chama-se Buda, isso passou em claro. "Buda, judeus?" E o cão: "Hã?" E portanto, o que o senhor, o treinador do cão, diz no vídeo é que o vídeo diz o seguinte: abre com o dono a dizer assim: "A minha namorada acha que este cão é a coisa mais querida do mundo e por isso eu resolvi transformá-lo na coisa menos querida que eu conheço, que é um nazi." E então ensino-lhe estes truques de fazer a saudação romana com a patinha quando se diz Sieg Heil, pôr o desgraçado do bicho a ver o Hitler. E pôs isso no YouTube. E isso foi visto por 3 milhões de pessoas. 3 milhões de pessoas. Umas elogiaram, outras criticaram. Até aqui tudo bem. Esta chama-se democracia, não é? Eu gostei. Tempo bem passado. E tempo bem passado. Eu gostei. Eu não gostei Ver nada. o cão a fazer a saudação nazi. Para mim, ótimo. Sim. O vídeo... O que acontece? Foi denunciado. Outras pessoas, portanto, as pessoas fazem críticas, está tudo bem. Outras pessoas disseram: não, se calhar era giro, era o quê? Prender este senhor. Vamos então processá-lo. Processaram. E o senhor foi condenado esta semana. Eu trouxe um cão parecido com este, só para mostrar que... Aí está o arfar que se ouvia. É a Dona Custódia. É um cão muito parecido com o já Buda. coitada da Dona Custódia. Pronto. E só para vocês terem uma ideia do trabalho que aquilo deu ao dono do Buda, isto é um cão mesmo parvo. Não há hipótese nenhuma de... eu faço ideia da quantidade de salsichas que aquele... Já lhe ensinou a festejar um gol do Benfica? Não, eu ensinei-a. Em vez de fazer... aquele senhor ensinou o cão dele a imitar um ditador. Eu ensinei a minha a imitar um democrata. Que é, eu digo-lhe: pune criminalmente piadas. E ela não faz nada. Reparem nisto. Ei, Dona Custódia. Pune criminalmente piadas, Dona Custódia. Nada. Um beijinho. Nada, sim, ela lambe-me o nariz. E portanto, isto é o que faz um democrata. Eu queria dizer que isto de punir criminalmente um homem que ensina um cão a fazer a saudação romana, ensina um bicho a fazer a saudação romana, não é novo. Eu tenho aqui um livro que se chama, livro do qual a Dona Custódia gosta bem, que se chama Dead Funny: Humor na Alemanha de Hitler, de um senhor chamado Rudolf Herzog, que é filho do Werner. E tem aqui, reparem aqui, este senhor é um artista chamado Fritz Peter, que ensinou os seus chimpanzés, estão aqui na fotografia, a fazerem também a saudação romana. Como é óbvio, ele foi denunciado às autoridades e, passado pouco tempo, saiu uma diretiva nazi que proibia as pessoas de ensinarem os seus chimpanzés a fazerem a saudação romana. Portanto, o senhor escocês também teria sido condenado... Exatamente. Esta rábula teria sido condenada na Alemanha nazi. E, pelos vistos, é condenada na democracia do Reino Unido de hoje. O que é curioso, porque isso significa que este senhor não só ensinou o seu cão a imitar o Hitler, como também ensinou o juiz a imitar o Hitler. Ele devia ir preso 2 vezes. O que há de errado neste caso, Pedro Mexia? Por onde é que queres que eu comece? É um animal a fazer coisas que foi ensinado a fazer. Não tem discussão criminal possível. Mas não foi o animal que foi condenado. Eu sei. Quem ensinou a fazer. Lá chegaremos. Mas quer dizer, o âmbito da palermice é infindável, porque, ainda por cima, eu quando vi a notícia, achei que o senhor era um
Um nazi. neonazi. Não é, não. E que, portanto, estava, no fundo, a instrumentalizar o seu animal para fazer propaganda. É uma história bem mais edificante, que o Ricardo contou. O homem diz no vídeo, como ela acha que o cão é a coisa mais fofa de sempre, eu por piada, pulo a fazer as coisas próprias das pessoas que eu considero menos fofas de sempre, que são nazis. Será isto a ilustração Logo, prática? malhar com os ossos na cadeia. Será isto a ilustração prática da ideia de que há coisas com que não se brinca, João Miguel Tavares? Não, isto é apenas a ilustração prática de que as pessoas conseguem ser muito estúpidas. Não é possível olhar para um cão que está a fazer uma saudação nazi e dizer este tipo é um grande... O cão não está a fazer a saudação nazi. O cão está a levantar a faca. Não, e nem sequer levanta bem. Quer dizer, Nem sequer levanta bem. E é um cão, quer dizer, não é possível. Quer dizer, eu sou um grande admirador de Adolf Hitler, então vou ensinar o meu cão a fazer saudação. Exato, Aquilo não é uma uma ofensa, homenagem mais comovente. Não, é ridículo. Pronto, é ridículo, de facto. Com a Dona Custódia... Os temas, pá. Aqui, em cima dos temas do Pedro Mexia. A Dona Custódia está-se a borrifar Saltamos para os comentários de Pedro Mexia. Saltamos para os decretos e o Pedro Mexia decreta fardamento e cacifo. Sim, é outra coisa que nós também gostamos aqui muito, que são os regulamentos. E este é um regulamento do Hospital de Cascais. É, poucos melos, pá. Tem um bonito nome, chama-se Regulamento Interno de Utilização e Conservação de Fardamento e Cacifo. Um nome... Bom, e então é para que as pessoas que trabalham no hospital tenham algumas regras na maneira como se apresentam, e começa por falar de piercings, tatuagens visíveis, mini saias, e depois vai dizendo regras de maquilhagem. E diz, por exemplo, que se devem usar cores nude e base, lápis e rímel adequado à pessoa. É o Polícia da Moda. Esse é o programa. É o Polícia da Moda. E a partir de uma coisa que se chamava Regulamento Interno de Fardamento e Cacifo não tinha futuro. Mas à medida que isto foi sendo explicado... O João Miguel Tavares decreta... O meu problema da Dona Custódia não é ela estar a beber água, é eu não ter a certeza se esse não vai ser o meu copo. Portanto, se puderem pôr ali um rap lá por baixo, eu agradecia. O João Miguel Tavares decreta New York, New York. Exatamente. Há um caso... E não é para cantar. Se quiserem, também podem. Não, por favor. Há um caso que não tem estado a ter a atenção ainda assim que merece, que é o facto da EDP andar a ser investigada pelo Ministério Público, ainda por causa de umas certas ligações socráticas, digamos assim. E Manuel Pinto descobriu-se agora que tem um apartamento em Times Square em nome de uma offshore e o Ministério Público está a tentar fazer ligação a isso. Manuel Pinto, o ex-ministro da Economia. O antigo... Tempo de Sócrates. E de facto, entre as sim, são muitas. Algumas já vão estando datadas, as pontas do universo socrático com as principais empresas que foram beneficiadas por ele. Uma das pontas que ainda falta atar um bocadinho é da EDP e, portanto, este New York, New York é uma canção que me soa bem aos ouvidos. Temos que acabar isto, que está a tornar-se indecoroso. O Ricardo Araújo Pereira decreta normalidade. Decreta normalidade porque Sarkozy foi detido em França por ter recebido dinheiro ilegalmente de Gaddafi. E eu sinto falta de gente a gritar que se trata de condenar politicamente um governo, que realmente é uma cabala, que... Não sei o que é que se passa com a sociedade francesa, mas não está a acontecer. Sinto falta disso. Sempre que um dirigente, com um grande líder político é preso, não haver um Benfica Sporting ideológico. É pena. Na cara da Custódia. Concluída mais uma reunião semanal. Obrigado por ter vindo, Dona Custódia. Obrigado também ao público. E para a semana, novo Governo Sombra. Mais uma reunião semanal, 2 a 8 dias, à mesma hora, à hora do costume. Já sem a Dona Custódia, mas com os ministros do costume. Pedro Mexia, João Miguel Tavares e Ricardo Araújo Pereira.